E aí pessoal, beleza? Faz muito tempo que eu não venho gravar vídeo aqui e achei uma bela coincidência o último vídeo em comparação com esse agora, porque tem muito a ver um com o outro, inclusive os fatos que aconteceram esse mês. Acho que eu vou gravar dois vídeos hoje, um sobre como foram esses 2 meses pra mim dentro da residência. Passei um mês dentro da emergência e um mês dentro da Santa Casa, passando enfermaria, então tem muito a falar sobre. E esse vídeo que eu vou fazer de agora é só mesmo uma continuação do anterior. O planejamento anterior para esse vídeo último que eu fiz era continuar falando sobre como foi o processo até a aprovação no vestibular. Mas eu acho que eu vou reservar esse vídeo para um segundo momento, porque tem muito do que aconteceu esse mês para falar primeiro. Começando pela intensidade do mês, do que foi, né? Foi um mês muito puxado e eu acho que algumas coisas ficaram muito claras na minha cabeça. Por exemplo, no vídeo passado eu falei sobre uma pessoa aleatória que veio falar comigo. E nesse vídeo de agora eu falo sobre essa mesma pessoa, quer dizer, não a mesma pessoa, mas tipo o mesmo fato, ou um fato parecido que aconteceu no dia acho que 17 ou foi 18 de maio, desculpa, de abril. E aí eu tava indo com minha mãe de volta pra Arapiraca, pra de Arapiraca ir pra Delmiro, pra fazer um plantão e voltar novo de ônibus pra cá pra poder seguir na residência. E dentro da rodoviária ainda, a gente conheceu um rapaz, acho que ele não vai ligar de eu falar o nome dele, foi o Cristi. E ele disse que em determinado momento ele sentiu que Deus mandou falar comigo sobre uma passagem que era sobre Maria e Marta, lá no Novo Testamento. E o que é que isso tem a ver? Eu estou passando por um momento que eu precisava muito de um apoio financeiro mais fixo, mais estável, mais certo, sabe? Para ter todo mês. E eu tava caçando isso com todo o vigor, assim, eu tava tentando me esforçar ao máximo, me dedicar ao máximo em todas as situações que eu tava me pondo à prova. Não que se eu tivesse isso já não me esforçaria da mesma forma, mas claro, eu acho que eu tava dando, em vez de 1000% meu, eu tava dando mais de 10.000% meu para poder fazer a melhor forma possível e mostrar serviço. Mas aí, voltando ao contexto que aconteceu, parecidamente com o ambiente do outro ônibus, eu tava vendo um ônibus dentro da rodoviária para seguir viagem. E aí, depois de conversar um pouco, ele disse, ó, eu não sei se você é religioso ou não, isso ele me falando, né? Não sei se você é religioso ou não, ou você é sua mãe, mas Deus me mandou falar uma coisa, e tá lá na passagem do Novo Testamento, em Maria e Marta, que pra vocês saberem como é que se passou esse tempo, né? Maria e Marta eram irmãs, e ambas esperavam muito o Cristo, que era o Salvador. E aí Jesus chega na casa delas. Dentro dessa passagem, Maria para tudo que está fazendo, para agradecer, para conversar com Jesus e tudo, para poder ouvir dele finalmente o que ele tinha para falar para ela. Mas Marta não. Marta, ela continua aperreada, continua preocupada, continua muito assim ansiosa por tudo que já vem fazendo já, para deixar tudo da melhor forma, tudo perfeito, para deixar tudo organizado, sendo que em determinado momento, quando Jesus está vendo ela aperreada desse jeito, ele diz assim, ó Marta, para um pouco, vê como Maria está fazendo, Maria já está aqui comigo, já está me acompanhando, já está me ouvindo, por que você não vem para cá também? E ela diz, não, Jesus, eu preciso deixar tudo bonito, organizado, tudo certo para você. E aí ele vai dizer para Marta, Marta, mas tudo que você estava fazendo não era para que aguardasse a minha vinda, a minha chegada? Então, eu já cheguei. Você já fez o que tem que fazer e já deu certo. Eu tô aqui já, então você tem que estar comigo aqui e fazendo como a sua irmã tá fazendo. E ele disse que sentiu isso, esse rapaz, né, disse que sentiu isso para me falar porque disse que sentiu que devia me dizer que tudo que tinha acontecido já estava acontecendo. Já estava dando certo, eu não tinha que me preocupar tanto ou estar tão ansioso. E aí, no momento eu não entendi nada, assim, eu fiquei, tá certo, eu conheço essa passagem, eu conheço, já fui da igreja há um tempo, então, assim, não entendi muito, mas aceitei. Isso era dia 18. E fui fazer meu plantão lá na UCI Nel. Deu tudo certo, graças a Deus. Voltei segunda-feira, assim, não aperrei mesmo, porque tenho que pegar o ônibus já de noite. O ônibus chega lá de 4h30 da manhã, 4h30 da manhã eu já pego de novo o Uber pra poder pegar o carro ir pro hospital, do hospital voltar. Enfim, é uma correria. E aí no dia 22, eu não tinha caído na real ainda, mas aí saiu o resultado de uma coisa muito antiga que eu tinha colocado na UPE, muito antiga mesmo.
de um processo seletivo que eu espero que dê certo. Eu não tenho tanta certeza, mas acho que eu me senti na permissão de falar nesse vídeo, porque foi algo que me impactou um pouco, porque casa muito com o que esse rapaz falou. E que, assim, já tava tudo certo. Eu tava me preocupando à toa, sendo que já tinha um processo em andamento que eu não lembrava mais, porque eu dei entrada nele ano passado, já no final do ano passado, nem no final, acho que meio pro final do ano passado, e que tava em andamento que eu já tinha até esquecido, porque eu não tava mais, assim, procurando saber dele. Até que chegou até a mim um e-mail, e esse e-mail eu falei, você foi convocado, apresentar documentos e tal, eu falei, oxe, convocado pra o quê? Eu não lembrava mais. E aí, fiquei naquela correria também pra poder mandar documentação, eram mais de 20 documentos, e fiquei, meu Deus, ontem quando eu parei um pouco pra pensar na vida, eu fiquei, caramba, realmente o que ele me falou aconteceu de novo. Eu não sei o que acontece, as pessoas param pra me falar, param pra dizer que, sei lá, alguns chegam e dizem assim, você tem energia boa, você traz tranquilidade pro ambiente, ou outros dizem que quando conversa comigo, se sente bem e tal. Inclusive muitos pacientes também dizem isso, que sente confiança, sente mais tranquilidade, mas assim, chega um ponto de pessoas, eu diria até, entre aspas, estranhas, mas não estranhas de fato, mas assim, desconhecidas falarem comigo e sentirem necessidade de explicar alguma coisa que eu nem sabia que estava precisando, ou que de fato ia acontecer, ou com uma profecia, algo do tipo assim. E eu acho que casou bem, talvez, o destino não ter me deixado gravar vídeos esses 2 meses, para que um vídeo fosse sequência do outro, porque eu tava com muito planejamento de vídeos para gravar, e assim, o tempo foi muito corrido, não consegui fazer nada. Nada, esses 2 meses, de verdade. Então, eu acho que casou bem essa continuação, e esse fato é até assim surpreendente de uma pessoa me avisar isso e chegar essa notícia, chegar essa convocação e, poxa, é óbvio que não é tanto quanto eu gostaria que fosse, mas, poxa, é um lugar que eu queria muito estar, que é dentro da UPE, de alguma forma ou de outra, não pela residência, mas muito pelo trabalho mesmo. Acho que eu sinto uma conexão com aquele lugar. Eu explico isso vou explicar isso posteriormente em outro vídeo, mas tem muito a ver com minha família. Então, de uma forma assim muito mágica, Deus me colocou em lugares muito bons, tanto para trabalhar lá agora, caso dê certo, e eu espero que dê, mas também dentro desta casa para aprender muito com todo mundo que eu tô vivendo, e vai ficar pro próximo vídeo, mas eu tenho muito a falar sobre tudo isso que eu tô vivendo. Eu acho que tá sendo uma experiência que eu muitas vezes eu tô cansado para refletir sobre, mas quando eu paro para falar o que eu tô vivendo, muita gente fica até feliz ou espantado de forma positiva e alegre por tudo que tá acontecendo. Então, acho que esse vídeo é mais só um adendo do que foi essa experiência a mais que eu tive, diferente esses meses. E meio que pra casar com o vídeo anterior mesmo. Eu acho que eu não sei explicar, continuo dizendo que eu não sei explicar essas coisas, não sei explicar a coincidência dos fatos. Tem gente que é espírita ou outras religiões diz que nada acontece por acaso, mas eu acabo sendo um pouco, mesmo sendo cristão, eu acabo sendo um pouco cético das coisas. Eu não sei dizer com muito afinco, dizer assim, poxa, eu acredito, eu confio, eu sei que tem alguma coisa acontecendo, porque eu acho que, acreditando ou não acreditando, a gente tem que fazer a nossa parte. Não importa, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, acreditando ou não, eu prefiro fazer minha parte, e o que tiver acontecer, que aconteça. Se for o destino, se for qualquer outra coisa, que aconteça. Mas assim, prefiro fazer minha parte e garantir o que eu posso fazer, sabe? Então é isso. Esse vídeo acaba aqui, acho que a mensagem fica dentro do contexto de Maria e Marta mesmo, só pra elencar isso, e é isso. Mais algo sobrenatural, fora do comum que acontece na minha vida, e eu não sei explicar sobre.